Olá! Esse episódio a gente vai conversar sobre a prevenção como uma premissa primária na vida e nos processos em saúde. É muito importante a gente pensar que prevenir é muito melhor do que remediar e toda a nossa discussão hoje vai ser voltada a esse ponto, para que a gente tenha processos e práticas mais seguras. Convido você a compartilhar esse conteúdo e levar essa mensagem para aquelas pessoas que você entende que vai fazer a diferença na jornada deles. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prevenção como uma premissa primária na vida e nos processos em saúde. Esse tema eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu particularmente sempre fui muito ansioso. A pessoa que é ansiosa, ela sempre imagina e prevê todos os possíveis riscos em qualquer lugar. Então aqui, por exemplo, quando a gente foi iniciar a gravação desse material, eu já visualizei que eu poderia tropeçar em um fio se tivesse na minha frente, eu vi que eu poderia derrubar o copo de água ou coisas parecidas. Mas nem todo mundo tem isso já como uma premissa de natureza de pensar sobre os riscos. Mas, no setor saúde, um dos temas mais importantes para a gente gerenciar processos é a gestão de riscos. E é justamente isso, você sendo ou não sendo ansioso, você precisa ter uma visão voltada a prevenir. A gente tem o ditado, né? A gente brinca muito de falar que prevenir é melhor do que remediar ou é o melhor remédio, e isso é a maior certeza que a gente pode ter. Por quê? Os esforços voltados à prevenção em determinadas práticas são muito menores ou geram menos custo para o setor saúde do que, por exemplo, quando eu preciso gerar uma remediação ou tratar aquela situação ou corrigir determinadas situações. É justamente por isso que a gestão de riscos ela tem que ser uma prática entendida e compreendida por toda a equipe de saúde. Qualquer profissional ou líder tem que considerar a gestão de riscos como a premissa básica para poder se relacionar, para poder gerenciar os seus processos. E vamos pensar um pouquinho sobre isso. Na vida pessoal, a gente faz gestão de riscos também. Por exemplo, quando a gente escova os dentes todos os dias. Escovar os dentes todos os dias e várias vezes ao dia é uma forma que a gente tem, uma prática de controle para poder evitar que a gente tenha o risco que é a cárie. Então, a gente trabalha o tempo todo para evitar esse tipo de situação. E o nosso próprio corpo humano, além dessas práticas que são externas, ele é desenvolvido, ele foi pensado e planejado para nos dar alertas que fazem com que a gente planeje gerenciar alguns riscos. Quando, por exemplo, o corpo fica com febre, isso é um sintoma, é um fator de risco para que eu possa pensar se eu estou totalmente saudável, se tem algo acontecendo com o meu corpo. E a gente tem diversos exemplos, como quando a nossa pálpebra começa a tremer, né, ela fica trêmula, isso também é um sinal, por exemplo, de pressão alta ou alguma coisa nesse sentido. Então, entendendo que a própria natureza, tanto o corpo humano como todos os espaços, né, criados aí na natureza, no meio ambiente, eles já têm um gerenciamento de riscos como uma previsão, nós temos que entender a importância de fazer isso também de forma consciente e racional nas nossas atividades no setor saúde. Então, equipes de alta performance, todas elas têm um enfoque muito importante para planejar, para prevenir e pensar antes aquilo que é importante ser realizado para o processo. Por isso, eu sugiro, recomendo que cada um que tenha essa necessidade de formação, de atualização, busque conhecer mais sobre a gestão de riscos, porque ela basicamente nos tira daquele lugar de apagar incêndios. Às vezes a gente se sente, né, entre aspas, aí, fazendo alusão, como bombeiros o dia todo, apagando diversos incêndios, tentando resolver situações o tempo todo que nem sempre precisariam ter aquela dimensão ou ter aquela urgência se a gente tivesse lidado com aquilo antes ou tivesse se organizado para aquilo não estar daquela forma. Por isso, é muito comum, até na saúde, né, entender que tudo é urgente. Mesmo em unidades de urgência, a gente consegue se planejar. A gente sabe, por exemplo, qual é o perfil de atendimento ali no pronto-socorro, naquela unidade de urgência e emergência. A gente consegue entender os picos de horários onde a gente tem mais atendimento, se programar melhor com recursos humanos, com os insumos, com o MatMed, com tudo que é necessário para aquele momento. Então, mesmo em situações e mesmo em lugares onde nós temos, de fato, uma instituição
voltada a um atendimento que poderia ser entendido como contingencial, né, como uma urgência, uma emergência, ainda assim tem como planejar. Então, por que não dedicar mais tempo a nos preparar, nos organizar, a estruturar melhor as nossas práticas e processos para que a gente consiga entregar uma melhor assistência, um melhor cuidado e processos administrativos também mais seguros. É por isso que eu conclamo você a pensar, a refletir que da mesma forma como você tem o seu corpo já vocacionado a gerenciar riscos, a evitar falhas, a prevenir, aquela intuição, aquela voz interna, né, interior que te diz, olha, segue por esse caminho, trabalha dessa forma, é justamente uma possibilidade que você tem de pensar prevenindo possíveis riscos. Para que isso aconteça, é muito importante, e aí o gerenciamento de risco ele tem algumas etapas, né? Mas basicamente o primeiro passo deles é conhecer esses riscos, identificar as possíveis falhas, identificar aquilo que pode ser uma casca de banana aí no seu caminho, na vida pessoal ou no trabalho, para que você, a partir daquilo, possa entender, ok, eu já reconheço que há aqui uma possibilidade de falha, uma possibilidade de risco, uma possibilidade de erro. Que barreira que eu posso criar? Quais são os meus mecanismos de segurança que eu posso instituir para que aquilo não aconteça? E isso vale para tudo. Todos os processos podem ser minimamente, no detalhe, gerenciados por meio do gerenciamento de riscos. Por isso, esse é um dos módulos dentro, né, se a gente pensar aí na gestão da qualidade, ou até mesmo conectando isso com compliance, que é um tema muito importante, os riscos dentro da área de compliance, ele é um dos assuntos essenciais para qualquer gestor, líder, profissional de saúde que queira ter melhores resultados. Como eu disse, uma equipe de alta performance consegue ter ainda melhores resultados vocacionada e tentando trabalhar o gerenciamento das falhas, o evitamento e a mitigação da ocorrência desses problemas, dessas situações que poderiam, por exemplo, ser evitadas. E para a gente poder finalizar, o grande pensamento, a reflexão que a gente precisa ter é que a gestão de riscos ela tem que ser a agenda prioritária. É a pauta de todo dia. É aquele assunto que nós temos que trabalhar de manhã, à tarde, para a equipe do noturno, em todos os momentos, porque isso com certeza vai nos auxiliar a reduzir danos para a segurança do paciente, a reduzir acidentes de trabalho, a reduzir o uso, às vezes, que pode ser, por exemplo, um uso inadequado de recursos financeiros, recursos humanos, os insumos, para que a gente consiga ter uma maior perenidade, sustentabilidade dessa organização de saúde no dia a dia. Esse é o foco para que a gente consiga melhorar e otimizar o uso de todos esses recursos. Quando a gente para de apagar incêndio o tempo todo, a gente começa a pensar com maior clareza. A gente raciocina melhor, a gente racionaliza tanto os recursos como começa a trazer lógica e coloca um início, um meio e um fim para cada atividade e a gente consegue olhar para tudo isso com o olhar de gestão sobre as nossas atividades. E mesmo que você esteja ainda numa atividade operacional, você é gestor das suas próprias atividades, você é gestor dos seus próprios processos realizados no dia a dia. Então, eu convido você a ter esse olhar que com certeza vai ser um diferencial na sua carreira e na sua jornada. Muito obrigado. Esse foi o nosso episódio sobre como a prevenção é importante no dia a dia. Compartilhe esse conteúdo e envie as suas sugestões também. Para nós é importante receber o seu feedback, o seu retorno e todas as suas mensagens serão lidas, serão consideradas para que a gente possa também trazer novos temas no dia a dia. Muito obrigado.